O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo, inciso 1, levantamento planialtimétrico e cadastral com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, RT, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, área pública, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado. Inciso 2. Planta do perímetro do núcleo urbano informal, com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando possível. Inciso 3. Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. Inciso 4. Projeto urbanístico. 5. Memoriais descritivos. Inciso 6. Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso. Inciso 7. Estudo técnico para a situação de risco, quando for o caso. Inciso 8. Estudo técnico ambiental para os fins previstos nesta lei, quando for o caso. Inciso 9. Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária. E 10. Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso 9 deste artigo. Parágrafo único. O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de definir os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas ao uso público, quando for o caso. Artigo 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no mínimo, indicação, inciso 1, das áreas ocupadas, do sistema viário, das unidades imobiliárias existentes ou projetadas. Inciso 2. Das unidades imobiliárias a serem regularizadas, características, área, confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver. Inciso 3. Quando for o caso, das quadras e suas divisões em lotes ou frações ideais vinculadas à unidade regularizada. Inciso 4. Dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver. Inciso 5. De eventuais áreas já usucapidas. Inciso 6. Das medidas de adequação para a correção das desconformidades, quando necessárias. Inciso 7. Das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, quando necessárias. Inciso 8. Obras de infraestrutura essencial, quando necessárias. Inciso 9. De outros requisitos que sejam definidos pelo município. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos. Inciso 1. Sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual. Inciso 2. Sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, coletivo ou individual. Inciso 3. Rede de energia elétrica domiciliar. Inciso 4. Soluções de drenagem, quando necessário. E, inciso 5. Outros equipamentos a serem definidos pelos municípios em função das necessidades locais e características regionais. Parágrafo 2º. A REURB pode ser implementada por etapas,
abrangendo o núcleo urbano informal de forma total ou parcial. Parágrafo 3º. As obras de implantação de infraestrutura essencial, que são abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, energia elétrica e drenagem, de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da REURB. Então, a área vai estar regularizada e depois eles vão ajeitar isso, tipo isso, né? Parágrafo 4º. O município definirá os requisitos para elaboração do projeto de regularização no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a serem realizados, se for o caso. Parágrafo 5º. A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional legalmente habilitado, dispensada a apresentação de anotação de responsabilidade técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou registro de responsabilidade técnica no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, quando o responsável técnico for servidor ou empregado público. Então, vai dispensar a apresentação da anotação de responsabilidade técnica ou do registro de responsabilidade técnica quando quem for fazer é servidor ou empregado público. Perfeito. Parágrafo 6º. Na hipótese de utilização pelo poder público de peça técnica e projeto de regularização fundiária elaborado por empresa privada e particular em geral, será necessária para a emissão da certidão de regularização fundiária a anuência dos autores ou de quem detenha os direitos autorais. Parágrafo 7º. As unidades desocupadas e não comercializadas pelo titular originário do domínio da área alcançada pela REURB, na forma do inciso 1 do caput deste artigo, poderá ser caucionada ou averbada em alienação fiduciária e colocada em garantia para a obra de infraestrutura essencial, consignando-se o poder público como beneficiário da garantia estabelecida. Artigo 37. Na REURB-S, caberá ao poder público competente, diretamente ou por meio da administração pública indireta, implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários e as melhorias habitacionais previstas nos projetos de regularização, assim como arcar com o ônus de sua manutenção, podendo utilizar-se de recursos financeiros públicos e privados. Quando que o município vai arcar? Na REURB-S. Parágrafo 1º. O projeto e a obra de infraestrutura essencial na REURB-S-IE, incluindo vias de acesso, iluminação pública, solução de esgotamento sanitário e drenagem de água pluvial, ligação domiciliar de abastecimento de água e energia elétrica e valores despendidos com indenizações aos antigos proprietários poderão ser financiados com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Fundo de Arrendamento Residencial, Fundo de Desenvolvimento Social, bem como por outras fontes de financiamento públicas, privadas ou internacionais. Parágrafo 2º. Garantida a previsão de restituição integral dos valores disponibilizados, fica autorizados a realizar
as operações financeiras para as obras de infraestruturas referidas no parágrafo 1º, os órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive sociedades de economia mista, que operem na execução de política habitacional e infraestrutura conexa. Parágrafo 3º. As garantias para as operações financeiras para as obras de infraestrutura e melhorias essenciais para a REURB são as previstas no artigo 17 da 9514 e deverão ser incluídas na certidão de regularização fundiária. Parágrafo 4º. O cálculo dos valores devidos pelos beneficiários da REURB poderá ser realizado adotando-se como critério as áreas dos imóveis regularizados individualmente considerados. Artigo 37-A. Fica autorizada a transferência do direito de construir correspondente ao potencial construtivo passível de ser utilizado em outro local, prevista no artigo 35 da Lei 10.257, Estatuto da Cidade, para fins de viabilizar a elaboração de projeto, a indenização e a realização da obra de infraestrutura em projetos de REURB-S. As prefeituras poderão receber imóveis para o atendimento das finalidades previstas neste artigo, oferecendo como contrapartida ao proprietário a possibilidade de transferência do potencial construtivo do bem doado ou desapropriado amigavelmente. Artigo 38. Na REURB-E, o DF ou município deverá definir, por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária, os responsáveis pela implantação dos sistemas viários, implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, quando for o caso, e implementação da medida de mitigação e compensação urbanística e ambiental e dos estudos técnicos, quando for o caso. Parágrafo 1º. As responsabilidades de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída ao beneficiário da REURB-E, porque na REURB-S quem faz tudo isso é o município. Parágrafo 2º. O responsável pela adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental deverá celebrar termo de compromisso com a autoridade competente como condição de aprovação da REURB-E. Artigo 39. Para que seja aprovada a REURB de núcleo urbano informal ou de parcela situados em áreas de risco geotécnicos, área de risco geotécnico, de inundações ou outros riscos especificados em lei, estudos técnicos deverão ser realizados a fim de examinar a possibilidade de eliminação, correção ou administração de risco na parcela por eles afetada. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput desse artigo, é condição indispensável a aprovação da REURB a implantação da medida indicada no estudo técnico realizado. Na REURB-S, que envolva área de risco que não comporte eliminação, correção ou administração, o município deverá proceder à realocação do ocupante do núcleo urbano informal a ser regularizado.
realocação. Seção 3. Da conclusão da REURB. Artigo 40. O pronunciamento da autoridade competente que decidiu o processamento administrativo da REURB deverá indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de regularização fundiária aprovado, aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária. E 3. Identificar e declarar o ocupante de cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada e os respectivos direitos reais. Artigo 41. A certidão de regularização fundiária, CRF, é ato administrativo, muito importante. A certidão de regularização fundiária é ato administrativo de aprovação da regularização, que deverá acompanhar o projeto aprovado e deve conter, no mínimo, nome do núcleo urbano regularizado, localização, modalidade da regularização, responsabilidade da obra e serviço constante no cronograma, indicação numérica de cada unidade, listagem com o nome dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade por título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado civil, profissão, número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do Registro Geral da Cédula de Identidade e Filiação, do Registro da Regularização Fundiária. Artigo 42. O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado será requerido diretamente ao oficial do cartório de registro de imóveis da situação do imóvel e será efetivado independentemente de determinação judicial ou Ministério Público. Parágrafo único. Em caso de recusa do registro, o oficial do cartório do registro de imóveis expedirá nota devolutiva fundamentada, na qual vai indicar o motivo da recusa e formulará exigência no termo desta lei. Artigo 43. Na hipótese de a REURB abranger imóvel situado em mais de uma circunscrição imobiliária, o procedimento será efetuado perante cada um dos oficiais dos cartórios de registro de imóveis. Parágrafo único. Quando os imóveis regularizados estiverem situados na divisa das circunscrições imobiliárias, as novas matrículas das unidades serão competência do oficial do cartório de registro de imóveis em cuja circunscrição estiver a maior porção da unidade regularizada. Artigo 44. Recebida a CRF, cumprirá o oficial do cartório de registro de imóveis prenotá-la, autuá-la, instaurar o procedimento registral e, no prazo de 15 dias, emitir a respectiva nota de exigência ou praticar o ato tendente ao registro. O registro do projeto de REURB aprovado
importa em abertura de nova matrícula, quando for o caso, abertura de matrícula individualizada para os lotes e áreas públicas resultantes do projeto de regularização aprovado e registro do direito real indicado na CRF, junto à matrícula do respectivo lote, dispensada a apresentação de título individualizado. Parágrafo 2º. Quando o núcleo urbano regularizado abranger mais de uma matrícula, o oficial do registro de imóveis abrirá nova matrícula para a área objeto de regularização, conforme previsto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, destacando a área abrangida na matrícula de origem, dispensada a apuração de remanescentes. Parágrafo 3º. O registro da CRF dispensa a comprovação de pagamento de tributo ou penalidade tributária de responsabilidade do legitimado. Parágrafo 4º. O registro da CRF aprovado independe de averbação prévia do cancelamento do cadastro de imóvel rural no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Independe de averbação prévia do cancelamento do cadastro de imóvel rural. Parágrafo 5º. O procedimento registral deve ser concluído no prazo de 60 dias, prorrogável por até igual período, mediante justificativa fundamentada do oficial do RI. Isso aqui é muito importante. Esse artigo é muito importante, né? Parágrafo 6º. O oficial de registro fica dispensado de providenciar a notificação do titular de domínio, confinante e terceiro eventualmente interessado, uma vez cumprido esse rito pelo município. O oficial fica dispensado de notificar o titular, confinante e terceiro, uma vez cumprido pelo município. Se o município já fez isso lá no procedimento da REURB, não precisa repetir no cartório, né? Basicamente isso. Parágrafo 7. O oficial do cartório de registro de imóveis, após o registro da CRF, notificará o INCRA, o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria da Receita Federal do Brasil para que esses órgãos cancelem, parcial ou totalmente, os respectivos registros existentes no Cadastro Ambiental Rural e nos demais cadastros relacionados a imóvel rural relativamente a unidades imobiliárias regularizadas. Parágrafo 8º. O oficial do cartório de registro de imóveis, ao abrir as matrículas individuais decorrentes do projeto de regularização fundiária, deverá, na matrícula de unidade imobiliária cujo ocupante não venha a ser informado na lista de beneficiários da CRF, fazer constar o título originário da matrícula na condição de proprietário anterior, não inserindo esse mesmo proprietário como titular atual da matrícula aberta, mas apenas inserindo no campo relativo ao proprietário atual, texto informando que o futuro será oportunamente citado na matrícula quando o envio de lista complementar do beneficiário. Artigo 45. Quando se tratar de imóvel sujeito a regime de condomínio geral, a ser dividido em lotes com indicação na matrícula, na área deferida a cada condômino, o município poderá indicar de forma individual ou coletiva a unidade imobiliária correspondente à fração ideal registrada, sob sua exclusiva responsabilidade,
para a especialização da área registrada em comum. Parágrafo único. Na hipótese de a informação prevista no caput desse artigo não constar do projeto de regularização fundiária aprovado pelo município, a nova matrícula da unidade imobiliária será aberta mediante requerimento de especialização formulado pelo legitimado de que trata esta lei, dispensada a outorga de escritura pública para indicação da quadra do lote.